Então, irmãos, será uma coisa muito diferente. Mas como está acontecendo essas coisas? E quando eles ouviram de Jesus Cristo ressurreto durante 40 dias, que falou sobre toda a obra de Deus, que nada mais o quê? Ide, portanto, fazei todas as discipular todas as nações. Que todas as nações? Eles nunca saíram da Galileia. Então, era uma coisa muito impactante e susto que eles levaram. E aí Jesus Cristo não somente dava problema, Ele não dava uma tarefa, mas Ele deu resolução também, solução, né? Que falou, vocês têm que aguardar a promessa de Deus. E domingo passado nós compartilhamos. Mas, o quê? Ao descer do Deus Espírito Santo, que eles vão receber o quê? Poder. Porque esse poder que eles precisavam, eles não tinham poder. Esse poder não é praticado e é assim que ele se adquire. Não é que é assim que eles recebem esse poder, porque através do zen, às vezes sua meditação, não é que sai do dentro da sua vida. Nada mais uma força que está fora deles, está fora de alcance deles. Nada mais é que vem de Deus. E Jesus falou, vocês têm que esperar, não pode sair dessa cidade. Eles tinham muito medo, queria sair logo dessa cidade, tudo por causa desse acontecimento. Mas o Senhor disse, não, vocês vão ficar aqui, até receber essa promessa de Deus. Então imagina, eu estou pensando todo esse cenário, como ele estava ficando choque, né? Muito chocado. E uma coisa misteriosa, uma coisa muito forte acontecendo um atrás do outro. Inclusive com esse estudo, né, Atos dos Apóstolos, que eu estudando e compartilhando com irmãos, nessa vez eu também chamei muita atenção, eu também estou aprendendo com essa nova tentativa de compartilhamento dessa palavra. Nada mais, esse livro, Atos, estava ligado com Lucas. Mas interessante, tanto Lucas quanto esse livro, Atos dos Apóstolos, e nada mais, esse livro foi destinado para a única pessoa, Teófilo. Como é possível um escritor da Bíblia escrever e que seu destinatário é nada mais o quê? O único homem. Não é fabuloso? Quando Lucas estava escrevendo pelo Espírito Santo sua inspiração, esse livro estava destinado para a única pessoa. Não é fantástico? Já imaginou uma revelação de Deus, um livro, toda a história do apóstolo, Atos dos Apóstolos, toda essa atividade, esse dinamismo, esse poder, essa atividade inabalável, que se tornaram um traidor como um homem fiéis, como um homem amedrontado, medroso, se tornaram corajoso, ousadia, e homens que eram ignorantes se tornaram sábios, homens que realmente peitavam toda a autoridade. Mas, na verdade, toda essa história é destinada para uma única pessoa, Teófilo. Mas isso é verdade. Pessoal, esse mundo inteiro, se a gente ir pensando e meditando bem, pouca gente que domina esse mundo. Eu tenho um livro fantástico, chama Currency War. É batalha de dinheiro. É um volume grande. Mas agora não sei, americanos traduziram ou não, porque esse livro, origem, o autor é chinês, grande economista. Mas os americanos não queriam traduzir, a não ser agora traduziram, porque revela todo como que o mundo da economia está tramado, manipulado, como que funciona. Eles revelariam uma coisa dessa? Busca esse livro, tá? Currency War. Tá? E mostra que todo o dinheiro da face da terra pertence a algumas famílias. Todo o dinheiro, todos esses grandes bancos têm outros financiadores. Que toda a história humana passou assim. E ainda é. Irmãos, pensa bem. Todo esse modernismo que a gente está usufruindo, só algumas empresas que dominam. É que todo mundo é usuário de toda essa invenção. Pensa bem. E hoje também, na nossa igreja, só precisa uma pessoa, uma família.
Se uma pessoa muda, uma pessoa recebe o poder de Deus, o Espírito Santo, na sua família vai mudar. Só uma pessoa que recebe realmente e convive com esse Deus e Espírito Santo, no seu departamento, na sua escola, no seu trabalho, muda, por causa desse homem e dessa mulher. Mas espera aí, quem não conhece sobre o Espírito Santo? Todos nós. Quem que não conhece o Espírito Santo, se você é cristão? Mas, irmãos, o que a gente conhece de Deus e Espírito Santo, isso é muito determinado. Porque o Espírito Santo que a gente tem, essa convivência com Deus e Espírito Santo é muito limitada. A gente prende ele. A gente deixa ele não trabalhar livremente. Deus e Espírito Santo que a gente sabe, um acessório. Deus e Espírito Santo que a gente conhece como símbolo da minha fé. Deus e Espírito Santo que a gente conhece, o Senhor fica aqui, quando eu preciso você vai me ajudar. Não é essa total liberdade de Deus e Espírito Santo que toma conta da minha vida, da sua vida, que administra a nossa vida, que é Ele que governa a nossa vida, que é Ele que rage, Ele que vai adiante da nossa vida. Irmão, olha para mim, é coisa simples que vocês vão responder. Faz conta que a gente tem todo o mesmo tipo de carro, mesma condição, carro, automóvel, tá? Que a gente está numa estrada, bandeirante, todo mundo, tá? Todo mundo vai dirigir. Quem que vai mais longe? Quem? Está difícil? Está difícil? Eu pergunto só o que você pode responder, tá? Sabe, né? Seu pastor é gente boa. Pessoal, todo mundo tem a mesma condição, mesmo automóvel, mesma condição, tá? Mas quem que vai mais longe? Hã? Quem tem mais combustível, pessoal. Desculpe, até eu fiz perdão para Deus e Espírito Santo para comparar ele com um tanque de gasolina, mas todo mundo tem condição. Mas quem vai mais longe, quem tem maior quantidade de combustível, e também ele tem que reabastecer de acordo com a sua distância que ele quer chegar. Irmãos, todo mundo conhece Deus e Espírito Santo, claro, cristão. Mas quem que realmente tomado conta da sua vida totalmente por Ele? Já é muito diferente. Todo mundo conhece Deus e Espírito Santo, mas cada um de nós, sua convivência com Deus e o Espírito é totalmente diferente, pessoal. Então, o que a gente quer fazer? Hoje, com esse estudo, nada mais, Deus e o Espírito Santo toma conta da nossa vida. Que a gente vai deixar Ele para administrar a nossa vida, governar a nossa vida, dirigir a nossa vida, guiar a nossa vida, dar essa sabedoria, dar esse poder que a gente não tem. Poder que a gente tem, com esse poder, a gente vive no mundo, entra sistema, um peão de sistema. Sabedoria que a gente adquire, conhecimento e experiência que a gente adquire do mundo, com isso a gente sempre vive escravo do mundo. A gente tem que ter uma força, a gente tem que ter poder que a gente não tem. O que o mundo não pode oferecer a gente. Esse poder que a gente precisa não pertence ao mundo, nem pertence ao homem. Isso também, você praticando, não vai você criar esse poder de jeito nenhum. Esse poder vem de fora. Esse poder é a promessa de Deus. Esse poder é nada mais Deus e o Espírito Santo que toma a nossa vida. Amém? Isso que a gente quer. Vocês têm desejo de ser assim? Claro, primeiro você tem que ter desejo. Desejo de sua vida ser totalmente ungido pelo Deus e Espírito Santo. Porque conhecer, todo mundo conhece. Mas quem que vai viver com essa intimidade com Deus e Espírito Santo? E isso que a gente precisa. Muito interessante que esse Lucas, ele escreve esse livro para um homem. Então, tudo bem. Esse um homem pode ser você, pode ser ela, pode ser ele, pode ser eu. Esse livro, tremendamente, esse poder pode ser minha particularidade, sua particularidade. Porque um homem, uma mulher é suficiente para mudar toda a história da sua vida, a sua região, sua comunidade, onde você está. Já imaginou? Se realmente muda uma pessoa, já imaginou se muda a vida de nossa excelentíssima, ou alguém, uma pessoa muda mesmo? Você não viu? Só simplesmente um promotor fazendo toda a mudança. Um homem. Quando um homem tem poder de Deus, quando uma mulher tem poder de Deus, você pode mudar toda a história. Amém? Claro, uma história para glória para Deus e paz para onde você atua.
Irmãos, é muito interessante, né? Esse livro é nada mais destinado, você realmente vasculhando toda a Bíblia, todos os livros, 66 livros, você vê que cada livro tem destinatário, uma cidade, uma igreja, um povo, não é assim? Mas aqui é nada mais um homem. Muito interessante, não é assim? Esse único homem pode ser o quê? Repita comigo, esse único homem pode ser eu. Tem que ser eu. Senhor, eu desejo de ser este homem. Amém? Você tem que desejar. Muito bem. Então, interessante. O que aconteceu? Versículo 12. Eles ouviram o último desafio, através do Senhor Jesus Cristo ressurreto, era a obra de Deus. A obra de Deus é nada mais o quê? É discipular todas as raças, todas as nações, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era isso. Mas como que eles podem fazer isso? Mundo inteiro. Como você estudante, como você empreitar mundo inteiro, que você vai mundo inteiro. Como que você negociador, como você business, comerciante, como você trabalha mundo inteiro. Que sabedoria, que poder. Que eles ouviram tudo isso. E eles voltaram para Jerusalém. Versículo 12. Então, voltarem para Jerusalém, do monte chamado Olival, onde eles viram Jesus Cristo, sua ascensão, e ainda eles viram até 2 anjos. Imagina o que ele estava pensando. E eles voltaram, diz aquela cidade, tanto como jornada de um sábado. Versículo 13, vamos ler todo mundo junto já? Quando ali entraram, subiram para o cenáculo de Marcos, né? Que a gente conhece muito bem. Continua, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. 11 discípulos, todo nome de discípulos estão lá, menos um. Quem é? Eu pergunto o que você pode responder. Só falta um, quem é? Judas Iscariote. Quando 11 discípulos se reuniram tudo isso que é muito importante, não acha? Quando a gente tem reunião, pode encontrar, algumas pessoas faltam, mas quando é assunto importante, não reúne todo mundo. Então reuniram todo mundo, não somente eles, versículo 14, vamos ler todo mundo junto, você já. Não somente 11 discípulos, estava até mãe de Jesus, mãe Maria, com seus 3 irmãos, também irmãos estavam lá. Católicos falam que Maria, mãe, né, de Jesus, Maria, é mulher sempre imaculada. Imaculada significa ela não tem mancha, ela não tem pecado, ela sempre foi virgem. Como? Tem irmãos também. Tá? Mas a Bíblia mostra claramente, reuniu mãe de Jesus e com os irmãos dele. Aqui dele é quem é? Referindo quem? Jesus, irmãos de Jesus. Não somente essas pessoas, mas também mulheres. Mulheres que sempre seguiram o Senhor Jesus Cristo. Mulheres que, mesmo que seus discípulos abandonaram Jesus Cristo na crucificação, essas mulheres estavam com Ele. E também na ressurreição, elas são o quê? Primeira pessoas, testemunha. Mulheres são fiéis. Como naquele tempo e agora também. Igreja precisa de mulheres. Amém? Nem mulheres respondem, mas tudo bem. Tá? Mulheres, muito importante. Igreja agora também tem que ter mulheres, certo? Mulheres fiéis. Reuniram todas essas pessoas, mais ou menos 120 pessoas. Reuniram, como a nossa igreja, 120 pessoas que estavam lá. Agora eu vou perguntar, o que eles fizeram? Em primeiro lugar, o que eles fizeram? Reuniram fazendo o quê? Oração. Não é. Antes de fazer oração, eles ficaram lá esperando. Versículo 4. Primeiro capítulo. Vamos ler todo mundo junto? E comendo com eles, determinou-lhes que não se... Mas que esperas. Na verdade, eles esperando. Na verdade, eles o quê? Fazendo obediência. Eles obedeceram esse mandamento do Senhor Jesus Cristo que mandou esperar. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo manda esperar, a gente tem que esperar. Quando o Senhor Jesus Cristo fala que vocês têm que ficar aqui, a gente tem que ficar. Se o Senhor Jesus Cristo nos envia, então a gente tem que ir.
Mas às vezes faz o contrário. Ele quer que a gente fique, a gente embora, vai. Ele quer nos enviar, mas a gente não vai agora. Irmãos, primeira coisa, tem que obedecer o mandamento de Jesus. Não é oração, você tem que obedecer. Por isso eles ficaram juntos, esperando. Claro, eles não esperaram não fazendo nada. Eles se esperando fofocando, eles se esperando criticando. Não, lamentando, não. Eles se esperando fazendo o quê? Oração. Essa é a primeira coisa que eles fizeram. Versículo 14. Vamos lá, voltar ao versículo 14. Irmãos, leia mais uma vez. Versículo 14, já. Todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Era muito importante. Quem que não ora? Mas dessa vez uma oração de coração unidos. Irmãos, é importante cada um de nós, a gente ora. Mas também é importante quando a gente ora junto, pessoal. É muito importante. Eu quero que cada irmão e irmã receba essa unção espiritual, que conheça realmente essa liberdade de Deus e Espírito Santo na sua vida. Mas também nossa igreja Água Viva tem que ser ungido pelo Deus e Espírito Santo. Por isso a gente possa cumprir o plano, a vontade de Deus, Abba Pai, através desta igreja. Já imaginaram, irmãos, que vocês realmente pensando nessa redondeza, nesse bairro, e você sofrendo e chorando, Senhor, tenha misericórdia, aqui tem família que está se quebrando, tem família que precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo, Senhor, muita gente que vive desse redor, Senhor, minha igreja, essa igreja seja realmente a igreja aqui, seja luz do mundo e sal da terra, Senhor. Choraram pelos seus vizinhanças, suas vizinhanças, que realmente, Senhor, precisa sua salvação nesta casa, meu vizinho. Eu sou que cristão, eu sou família cristã, Senhor, que meu vizinho, e o que acontece, Senhor? Fizeram isso. Irmão, para fazer isso, a gente precisa ter poder. Eles oraram, unanimidade, oraram. Não é assim? Eles oraram 10 dias. Porque Jesus Cristo, Ele ressuscitou, ficaram 40 dias com eles. E eles oraram 10 dias, esperando. Quer dizer, obedecendo. Por isso que eles estavam esperando, mas eles esperando, orando. Aí que completou 10 dias, aí Pentecoste, aí a 50º dia, que aconteceu. Entende? Então, 10 dias que eles estavam orando junto. Orando. O que aconteceu? Eles estavam orando, 120 pessoas junto, orando. Só uma coisa, o quê? Para receber Espírito Santo, promessa de Deus. Eles estavam orando com ansiedade. Eles estavam orando, desesperados. Senhor, derrama esse poder. A gente precisa desse poder. Você não precisa de poder? Quem que não precisa de poder aqui? Eu preciso de poder. Sem esse poder eu não posso fazer pastoral de vocês, de jeito nenhum. Como que você vai tocar instrumento sem poder? Com suas habilidades importantes. Mas toda essa habilidade as pessoas têm. Mas como você pode destacar? Como você vai além disso? Como? Como que você vai estudar? Como que você vai fazer? Como que você vai trabalhar? Como que você vai negociar? Como que você realmente leva a sua família? Ama a sua família? Educa seus filhos? Como? Estagnado, irmãos. Eles oraram junto. Irmãos, eu convido, vem sexta-feira, 9h30, a gente ora junto. Tem coisa que a gente tem que orar junto. Tem coisa que você tem que orar sozinho. Mas tem coisa que você tem que orar junto, pessoal. Esse poder. O problema é que o que é? Mesmo que a gente reunido orando junto, cada um pensa a sua coisa. Aí não dá. Quando você ora pela sua vida, você ora pelas suas próprias coisas. Mas quando a gente ora junto, a gente tem um objetivo comum. E você tem que saborear a unção do Espírito Santo. Amém? Amém? Eles oraram juntos, 120 pessoas orando junto. O que aconteceram? Chegaram Deus e Espírito Santo? Não. Eles oraram junto. De repente, Pedro se levantou. Versículo 15. Cássio, versículo 15, vamos lá. Vamos fazer todo mundo junto.
interessante. Quando ele estava orando, Deus Espírito Santo comoveu Pedro. Durante a oração, 120 pessoas orando, 10 dias orando, de repente, Pedro se levanta no meio da oração. Aí ele fala, naquele dia se levantou Pedro, no meio dos irmãos fora, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi a guia daqueles que prenderam Jesus. Ninguém queria falar, nessa altura, ninguém queria falar sobre Judas Iscariote, porque era um dos seus discípulos, era um dos amigos. Ele sabia muito bem o que aconteceu com Judas Iscariote. Ele era tesoureiro daquele grupo, ele que comandava muitas coisas, ele era um homem confiante do Senhor Jesus Cristo e do grupo. Ninguém desconfiou nele, mas ele vendeu seu Senhor Jesus Cristo. E ele não somente comprou com 30 moedas de prata, comprou terra. Depois ele arrependeu não, se descontentou, ele mesmo se suicidou. E caiu do seu pescoço aí, que realmente sua barriga estourou. E que está escrito. Porque Pedro está falando essas coisas que ninguém quer ouvir mais. Para de falar isso, Pedro. Não quer ouvir mais disso. Mas porque durante a oração Deus colocou? Porque tem coisa errada, tem que ser corrigida. Senão não vem Deus Espírito Santo. Ele estava orando. De repente Pedro se levanta. Ele lembra palavras de Deus, Salmos de Davi. Irmão, oração poderosa é o que? Oração que, quando você ora, de repente, você pega a palavra de Deus na sua boca. Você lembra versículos de Deus, promessas de Deus. Essa é a oração mais poderosa. Por isso que a gente faz discipulado, memoriza versículos. Por quê? Quando a gente ora, inconscientemente vem essa palavra de Deus. A palavra de Deus é poder. Amém? Aí Pedro estava orando, Deus colocou na sua boca a palavra de Deus. E ele mesmo, de repente, falando sobre palavras de Davi, Salmos. Versículo 16, 17. Vamos ler todo mundo junto já? Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. 18. Ora, este homem, um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se pelo meio, e todas as suas entranhas, intestinos, suas órgãos se derramaram. Isso quer dizer que ele caiu e, né? Pela lenda, ele foi pendurado no seu pescoço, ele suicidou, depois ele se rompeu, ele caiu, bateu numa rocha, saiu todo o seu intestino, entranha da sua barriga para fora. Aí esse campo chamou o que? Campo de sangue. E ninguém queria comprar, ninguém plantava nada. É uma terra amaldiçoada. E ele está contando disso. Seria bom de ouvir? Não, ninguém queria ouvir, mas falando tudo isso, porque tem que ouvir. Versículo 19, todo mundo junto, 1, 2 já. Porque tome outro seu encargo. Amém. Deus Espírito Santo deu a palavra para o Pedro. Ele mesmo começou a lembrar palavras de Deus de repente. E lembrou o cenário de Judas Iscariote, sua morte, e que falta uma vaga entre nosso grupo. Onde pessoa, dor de pessoa, faz diferença, pessoal? Não. Quase nada. 12 para 11. Não é 12 para 6, não é 12 para 5, 12 para 11. Mas não é assim, tem que completar. Essa é bíblica. Precisa completar, presbíteros. Precisa completar, obreiros. Precisa completar, mordomos. Precisa completar a liderança da igreja. Precisa completar. Senão não acontece nada da ação de Deus Espírito Santo.
Assim que acontece. E ele mesmo falou isso, orando, e Deus colocou na sua boca a palavra de Deus. Irmãos, qual é realmente qualidade? Qual é realmente a reputação de ser o homem ser substituído nesse lugar? Seu apostolado. Quem que é realmente digno de ser, suprir essa vaga de Judas Iscariote? Aí coloca. A palavra de Deus é muito importante, pessoal. A palavra de Deus é sempre assim, dá problema, realmente aponta problema, e ele sempre dá solução. Você tem que fazer assim, senão você morre, senão você vai ser desviado. Tem que ser sempre dar resposta. Mundo é diferente, mundo só critica, mundo só dá problema e não resolve. Por quê? Resolve, essa resolução que é o quê? Que ganha dinheiro. Então ele sempre complica, ele nunca dá resposta completa. Irmãos, se a gente quer limpar marginal, eu acho que limpa. Esse mundo a gente joga foguete até Lua, Marte, irmãos. O que a gente não pode fazer? Porque se limpa, como que ganha mais com lixo, sujeira? Melhor fica sempre sujo. Porque não acaba crime. Não, melhor deixar. Irmãos, o mundo é assim. O mundo continua. Mas Deus não. Deus dá toda a resposta. Aí, o que aconteceu? Tome um outro no seu lugar. Mas quem é essa qualidade? Irmãos, bem, aqui tem presbíteros aí, aqui tem diáconos. Pensa bem, qual é a sua qualidade? Qual é a sua reputação? Por que você se tornou? Pensa aí, e futuramente vocês também. Pensa, pastores, seminaristas, presbíteros, diáconos, mordomos. Pensa bem, liderança. Por que você é presidente do seu departamento? Qual é a sua razão? Aqui mostra a qualidade. Versículo 21. Vamos lá todo mundo junto? Já. É necessário, pois, que os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. É essa. Pessoa tem que ser pessoa meio de nós. A meio de nós não tem pessoa correta, ainda a pessoa é aquém, não está preparada. Não, é meio de nós, porque a gente conhece, cara. A gente conhece a pessoa. Não é de fora. Se você quer colocar alguma liderança, primeiro tem que ser o quê? Nossa família. Amém? Amém? Não pode emprestar de fora. Já imaginou? A gente tem economia ruim e pega ministro de fazenda onde? Tem que ser brasileiro. Vai trazer argentino? Paraguaio? Americano? Britânico? Japonês? Coreano? Não, tem que ser brasileiro, pessoal. É aqui, meio de nós. A gente tem problema da presidência, presidente. Tem que eleger quem? Brasileiro aqui. Vai trazer argentino? Vai trazer americano? Vai trazer Obama? Vai trazer japonês? Aqui, pessoal. Aqui. Então, o primeiro ponto é o quê? Quem pode substituir esse apóstolo é o quê? Pessoa que conviveu com eles, com Jesus Cristo. É essa pessoa. Segundo ponto, versículo 22. Todo mundo juntos? Versículo 22. Já. Começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas. Destes que torne testemunha conosco sua ressurreição. Tem que ser pessoa que testemunha a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não precisa fazer outra coisa. Se você não testemunha a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, você não é digno de ser algum líder desta igreja, de qualquer igreja do Senhor Jesus Cristo. Você tem que ser testemunha. Não é que você seja grande evangelista. Já imaginou? Pessoal, esses dias eu estava conversando com obreiros, né? Quando a gente fazendo envelope, quando fazendo um papel ofício da igreja, nosso logotipo Água Viva estava diminuindo cada vez mais. Eu falei para os obreiros, você tem vergonha da nossa igreja? Porque nosso nome da igreja cada vez diminui. Já imaginou? Você é líder, você é membro dessa igreja. Alguém pergunta, que igreja que você frequenta, irmão? Aí você fala assim, tem uma igreja lá. É assim que você fala? Hã?
Que igreja que você adora? Tem igreja que... tem uma igreja aí. Que igreja é? Tem lá na Pacaembu, tem uma igreja aí. É assim? Você pergunta, quem é sua mãe? Tem uma mulher aí, a mulher está aí. É assim? Quem é seu pai? Sei lá, tem um cara gordo, feio, está lá. Quem é seus pais? Você que tem vergonha de falar da sua família, você que tem vergonha de falar da sua mãe, seu vovô, sua família, quem é você? Quem é? Se você que tem vergonha de falar do Senhor Jesus Cristo, como você ser abençoado por Ele? Como você tem vergonha da igreja do Senhor Jesus Cristo? Como você pensa em ser? Mulher, homem, ungido de Deus e Espírito Santo. Deixa a criança que está pregando aí, deixa aí. Ela está pregando. Vocês aí, eu sei. Ela está falando, deixa ela falar. Olha para mim, vocês. Nenhuma coisa atrapalha a gente. Nenhuma coisa você pode dar razão. Ouça bem, irmãos. Você tem vergonha de falar do Senhor Jesus Cristo? Estou perguntando, sim ou não? Porque a maioria ficaram boca fechada. Vocês têm vergonha de falar sobre Jesus na sua vida? Ainda pequeno, ainda muita gente. Se não falou, fala, claro que você está falando por dentro, né? Mas fala, pessoal. Você não é surdo nem mudo. Fala. Se você ama sua esposa, você ama seu namorado, se você nunca fala que eu te amo, você não dá para casar. Mesmo que você case, não presta esse casamento. Fala. Alguém tem aqui falar de Jesus com vergonha? Rodrigo, por que não falou? Só você responde. Você tem vergonha de falar sobre o Senhor Jesus? Acho que você tem. Não é vergonha, você tem que ter prazer de falar. Alegria de falar. Tem que ser louco para falar. Senão você nem pensa em receber a benção de Deus. Porque você não é digno de receber. Porque salvação já recebeu. Pode morrer, tem vida eterna. Mas se você quer ser abençoado, ser canal da bênção dele aqui, então honra seu Senhor. Quem é digno? Qual é a sua qualificação de ser líder da igreja do Senhor? São duas coisas. Cada igreja local, pessoas que convivem com as pessoas, convivem com a pessoa. E o outro é o quê? Aquele que sempre está pronto a falar do Senhor, sua ressurreição. Essa é a qualidade. Não é pessoa que tem dinheiro, pessoa que tem muita idade, pessoa que tem muita experiência, pessoa que tem muita sabedoria, pessoa que tem muita, sei lá, financeira, poder. Não é isso, não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia. Aí eles, olhando bem assim, tinha duas pessoas. Um que chama Justo e outro é Matias. Tinha duas pessoas. Então vamos botar. Porque eles precisavam só uma pessoa. Certo? Precisava uma pessoa só. A gente também fez a eleição, né? Tinha 4 pessoas. A gente elegeram 4 pessoas. Essas 4 pessoas, 2 pessoas estão aqui. Mas não pensa porque vocês são pessoas sensacional. Mas seja assim. Mas vocês estavam no meio de nós. E só pode ser eleito pessoa que está no meio de nós. E testemunha a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Alex e Felipe, amém? Agora, qual é a sua função então? Qual é a função do apostolado? Está escrito aqui, função do apostolado. Versículo 23, vamos ler todo mundo junto? Já? Então, propuseram 2, José chamado, passava, cognominado, Justus e Matias. Versículo 24. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheceste o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem se escolhido. Primeiro ponto, como que escolhe? A gente tem que buscar quem que Deus quer. Não é quem que eu quero. Quem que Deus quer. Quem que Deus quer. E qual é a sua função? Versículo 25.
Vamos lá? Para preencher vaga neste ministério e apostolado, do qual... Continuando 24, voltando 24. Está escrito assim: e orando disseram, tu, Senhor, que conhecesse o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, e para preencher vaga neste ministério. Esse ministério, então, quando pessoas são eleitas, as pessoas têm que saber que Deus que escolheu. Sim, Deus escolhe através dos homens, sua igreja, sua congregação. Mas quem que realmente escolhe? E Deus. Se Deus que escolheu sua vida, você não pode fazer mais ou menos, não. Você não vai fazer tapa-buraco. Isso é maldição para a sua própria vida. Eu estou falando para o que vai acontecer com vocês. Deus não é pastor que nomeia vocês. Não é pastor que unge vocês. Quem que escolheu sua vida? Quem que escolheu? Mateus, quem que escolheu você presidente de Live Action? Quem que escolheu? Então não brinca. Qualquer um de vocês, não brinca. Equipe de louvor, quem que escolheu vocês? Samuel? Pastor Samuel? Deus, aqui é a igreja, pessoal. Não é que você não tem tempo, não quer fazer, eu não faço, eu não sou mais presbítero, eu não sou mais pastor. É assim? É assim que faz? Nem mundo faz isso. Você vai fazer assim? Eu estou de cabeça, estou ocupado, eu não vou fazer presidente, não. É assim? Porque o povo elegeu. Antes de ser eleito, tem que então desistir. Irmão, eu estou ensinando, compartilhando com irmãos hoje, leva a sério com essa função da igreja, esse encargo da igreja, amém? Porque é assim que Deus trabalha. Não se preocupe, Deus sabe suas necessidades, Deus sabe nossas fraquezas, Deus sabe todas as coisas. Sabe ou não sabe, pessoal? Então, como a gente está correspondendo diante esse chamado? Isso que é importante. Se a gente coloca essa fidelidade, imagina, pessoal. Deus nunca esquece aquele que honra seu nome. E assim eles fizeram. Eleição, versículo 26, vamos lá, 26. Já. E os lançaram em sorte, vindo sorte, recai sobre, sendo votado o lugar. Aí domingo que vem, quando a gente abre capítulo 2, e primeiro versículo já é o quê? Dia do Pentecoste aí, ó. Entendeu? Tem uma ordem. Não é assim. Terminando a palavra de Deus aqui. Eu vou fazer um resumo, irmãos. Como que está a sua vida? Olha para mim, como que está a sua vida? Razoável? Dá para levar a vida? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a vida parece tudo azul. Dá para viver, dá para lutar. Dá para esforçar. Mas de repente a gente vê um obstáculo. Problema sério. De repente você fica desempregado. De repente seus sonhos foram expulsos. De repente pessoas não entendem, se torna dialeto. A pessoa não aceita mais seu plano, suas ideias. Às vezes você tinha essa certeza de convencer as pessoas. Mas de repente você nem convence sua própria decisão. Tinha momento que você servia muitas pessoas. Animava, reanimava. Mas chega um momento que você nem controla a sua emoção. Então como que vai fazer? Precisamos força. Precisamos poder. Que a gente tem que reconhecer que é poder que a gente não tem. Poder que a gente não pode criar e praticar dentro da nossa vida. A gente tem que reconhecer
Porque a minha sabedoria é limitada, Senhor. Você acha que você é cara que corre bem? Então, cara que corre bem, tem o quê? Tem cara que voa. Cara que voa, tudo bem? Tem cara que atira dele, do chão. E cara que atira no pescoço, no calcanhar, o cobra venenosa que morde a vida dele. Não é fácil, pessoal. Como continuar a viver? Nós precisamos orar. Não é precisamos orar, é orar. Orar sim, cada um de nós. Mas também a gente precisa orar junto. Junto. Domingo que vem eu vou pregar sobre esse Pentecoste. Mas 2 tipos de Pentecoste que eu desejo a nós. Quantos tipos? O primeiro tipo é o quê? Pentecoste, cada um de vocês. Se você entra no Pentecoste na sua vida, sua família vive, sua família muda, seu negócio muda, sua vida muda, seu redor muda. Mas eu quero também Pentecoste na nossa igreja, amém? A igreja muda, pessoas que entram na nossa igreja, eles sabem, aqui está diferente. A igreja, essa redondeza, a comunidade, Perdizes, Pacaembu, Barra Funda, toda essa região, Sumaré, será indesculpável diante do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sua salvação. Nossa igreja tem que ser ungida. Eu quero ver suas famílias crescendo, renovando, transformando, seu negócio multiplicando. Quanto? 100 vezes. Amém? Ou já ouviu falar 100 vezes? Pensando de Deus é assim. 100 vezes. Toda essa força vem de onde? Do homem? Da minha experiência? Alguém, seu vizinho que ajuda? Seu pai que vai dar como herança? Quem que vai dar? Deus. Sua promessa de Deus. Amém? Eu preciso dessa força. Meu pastoral, meu aconselhamento tem limite, muita limitação. Eu preciso desse poder que vem de Deus, que eu possa acompanhar suas vidas, que a Igreja Água Viva toma conta, entrando no plano de reino de Deus. Cumpra a sua tarefa, missões até conquistar a terra. Essa igreja seja uma igreja que tenha adoração de todas as raças, porque esse é cara do Brasil. Pessoa que mora no São Paulo, quando vê, seu pastor é coreano e japonês, pensa assim, né? Tudo bem. Então quem é você? Mateus e o quê? Mas quando a gente vai para a missão lá, todo mundo pensa que Mateus é coreano. Porque nunca viu coreano. Brasileiro é o quê? Eu sou brasileiro, você é brasileiro, não é assim? Então a pessoa pensa assim, a Coreia também tudo misturado. Você não imagina, né? Porque você pensa todas as coisas com seu entendimento. Quantas vezes eu experimentei? Pastor, aquela pessoa que é coreana, como que fala português igual eu? Pessoas perguntaram. Aí a gente falava, não, eu sou descendente de coreano. Como você é descendente de índio, como você é descendente de africano, como você é descendente de russo, você é descendente de alemão, descendente de italiano, português, lebanês, árabe, turco, tudo. Essa é terra prometida. Todos os nossos ancestrais vieram aqui com sonho. Mas todo mundo aproveitaram e jogaram toda a sujeira e que a nação brasileira de repente se tornou cinzeiro. Todo mundo roubava pau-brasil. Por isso a gente nome o quê? Brasileiro. Nunca existe uma nação, povo chama brasileiro, brasileira. O que é brasileiro, brasileira? Sapateiro, sapateira. Cozinheiro, cozinheira, aquele que vive em função desse. Por isso chama o brasileiro, brasileiro, aquele que vive de pau-brasil, aquele que vende, rouba a árvore. Desculpe, irmãos, por isso a gente tem muito sobrenome de Oliveira, de Carvalho, por quê? Tudo ladrão de árvore de Portugal, Espanha. Aqui não existe nome brasileiro.
americano, coreano, não fala assim, então tem que falar brasiliano, japonês, brasilicense, pelo menos assim nome. Mas a gente não tem nome, somos o quê? Brasileiro, aquele que vive explorando o Brasil. Meu Deus, Senhor, tenha misericórdia sobre nós, essa nação. Aqui precisa brasileiro, não, brasiliano e brasilicense. Amém? Onde que vai começar? Com a gente, comigo, com a igreja. Quando a gente receber poder de Deus. Nossos pais escolheram o Brasil para viver no Brasil. Tinha sua terra, Itália, tinha sua terra, Portugal, tinha sua terra, Japão, tinha sua terra, árabe, sua terra toda. Mas eles decidiram, vamos para o Brasil. Vamos erguer uma nação. Mas a gente não tem mais poder. Precisa receber poder de Deus. Vamos receber, tá? Você tem que esperar. Amém? Eu quero que nossa igreja, com esse estudo de Atos dos Apóstolos, irmãos, não falta não. Ouve a palavra de Deus, não falta. Se você faltou, entra no site, ouve a palavra de Deus. Eu coloquei minha vida aqui, Atos dos Apóstolos, que eu quero ver quem que vai pegar fogo de Senhor, quem que vai pegar poder de Deus. Uma pessoa é suficiente para mudar toda a direção da nossa igreja. Uma pessoa é suficiente. Steve Jobs, todo mundo anda com smartphone. Um homem era suficiente. Um homem que mudou uma história de ser humano de décadas, séculos. Vida dele que mudou toda. Todo mundo está na mão. Toda notícia e informação do mundo na palma da sua mão. Não é assim? Quem que fez isso? Um homem. Único homem era suficiente para mudar todo o hábito do ser humano. Era o único homem era suficiente para salvar toda a raça, toda a humanidade. Jesus Cristo, amém. Somente Jesus Cristo, Ele é Rei dos Reis. Somente Jesus Cristo, Ele é Criador. Somente Jesus Cristo é nosso único Salvador. Ele é suficiente. Mas seu povo de Deus está amedrontado. Ficaram boca fechada. Não tem coragem de falar. Envergonhado, não fala. Fala sobre sua igreja, fala sobre sua missão, fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Porque você estuda, por quê? Para a glória a Deus e paz para o homem. Porque você quer ganhar dinheiro, muito dinheiro, glória para Deus e paz para o homem. Essa é a razão. Senhor, eu quero esse poder. Amém? Receberemos esse poder. Oremos.